Está um dia ensolarado e Natsume chega em um lago, mas tem um homem lá. O homem pergunta se ele veio ver os vagalumes, e ele responde que sim. Mas acontece que Natsume chegou um pouco cedo, tanto na época quanto na estação. Natsume vê uma yokai e se retira, pensando se o homem foi possuído. A yokai começa a perseguir Natsume, achando incrível que ele pode vê-la. Ele é muito descuidado e acaba sendo salvo por ela. Mais tarde, na casa de Natsume, ele pergunta se ela estava possuindo aquele homem, e ela responde que eles são amigos. Quando questionada sobre ele poder vê-la, ela diz que é uma longa história. Quando jovem, ela conversava muito com ele e durante algum tempo estiveram juntos. Mas um dia ele simplesmente não podia mais vê-la. Esses poderes tendem a enfraquecer quando as pessoas viram adultas. A yokai continua dizendo que esperava ver o grande dia daquele homem, já que soube que ele iria se casar em breve. Quando ela diz que a relação deles era muito parecida com a de Natsume e Madara, os dois respondem que a relação entre eles é de mestre e animal. Ao perguntar o nome da yokai, ela revela que não tem um, e Madara fala que vai dar um nome para ela então. Pode ser macarrão encaracolado, mas eles não dão bola para Madara. Ela resolve ficar com Natsume até o dia da cerimônia. A hora de dormir é complicada. A yokai emite um brilho forte e Natsume acaba sonhando que alguém o chamava, mas não era de Natsume, era de Kiyo. Natsume acorda quase atrasado e pergunta para yokai se Kiyo pode ser seu nome. Ela responde que tanto faz, e ele pensa sobre deixar de ver yokais. Enquanto caminham, Madara conta a história de uma divindade da Montanha da Floresta que se apaixonou por uma mulher e eles começaram a se encontrar em segredo à noite. Naquela época, os vagalumes daquele lago iluminaram o caminho para eles nas trevas sombrias, e como agradecimento, o deus da montanha transformou os vagalumes em um yokai, como aquela mulher. Dizem que os vagalumes dali são descendentes que ficaram para trás daqueles que foram embora. O homem está no lago de novo, e tem um yokai bem grande vindo em sua direção. Natsume se apressa para salvá-lo, mas não era nada. Ele pede desculpas e diz que tropeçou. Quando ele pergunta para o homem se tem algo no lago, a resposta é que além dos vagalumes, provavelmente tem carpas. Natsume não teve coragem de perguntar se o homem podia ver yokais também. Kiyo aparece e conta que o nome do homem é Akifumi. Por conseguir ver yokais, ele sofreu muito com olhares que recebia de sua família e dos outros. Então vinha para o lago chorar sozinho, e ela o observava. Uma vez ele veio à noite e ela não conseguiu se esconder direito. Foi aí que ela pediu se poderiam conversar. Ela estava interessada em humanos, mas ele não estava interessado em yokais. Mesmo assim, ele apareceu no dia seguinte e começaram a conversar. Conversaram tanto que acabaram se tornando amigos, até o dia em que ele não podia mais vê-la, nem que ela o tocasse. Ele continuou indo para o lago, mas mesmo assim, nada. Depois, Natsume se pega pensando que seria horrível se chegasse o dia em que ele não pudesse mais ver também, mesmo que ele sempre tenha querido se livrar de tudo isso. Na próxima visita ao lago, Natsume cria coragem e resolve contar tudo para Akifumi. O homem responde que quando pensa nisso, foi como um sonho. Foi difícil para ele porque ele sempre esteve sozinho, mas começou a se dar bem com uma yokai e começou a gostar dela. Não pôde dizer, mas ele a amava. Ele não conseguia esquecê-la, então nem se casou. Mas agora, ele finalmente encontrou uma mulher para amar com todo o seu coração, que também é muito gentil, e eles irão se casar em 3 dias. Então ele não virá mais ao lago. A mulher aparece ali, e ele se vai. Kiyo aparece dizendo que é muito bom que ele tenha encontrado alguém. Agora ele não está mais sozinho. Naquela noite, Natsume teve um sonho tranquilo. Provavelmente foi a memória de Kiyo que fluiu para ele. Vários momentos felizes entre ela e Akifumi. Até que chega o momento em que Akifumi aparece desesperado, gritando por Hotaru, o verdadeiro nome dela. Ele se lamenta muito já que não consegue mais vê-la. O tempo vai passando e ele sempre está no lago. Não importa como esteja o clima ou época, ele só queria poder vê-la de novo. Ele pensa se ela o odeia e ela diz que o ama, mas ele já não pode mais ver ou ouvi-la. Natsume acorda e diz para ela que viu tudo pelo sonho. Ela começa a dizer que é um Ayakashi vagalume e não vai conseguir ficar mais assim, mas pode voltar a ser um inseto apenas uma vez. Mas está tudo bem para ela, pois mesmo sem ela, Akifumi continuará a sorrir. Ela se transforma porque quer ir vê-lo, mesmo que seja como um inseto. Madara revela o motivo dos vagalumes estarem escondidos. Aquele yokai do lago se alimenta deles. Natsume começa a correr e Madara o ajuda. Eles vão até o lago e lá veem Hotaru quase ser engolida pelo yokai, mas a salvam a tempo. Akifumi está com sua noiva, andando por perto, e Hotaru vai e pousa bem em sua mão. Por um instante, parece que ele sentiu algo, mas ela se vai e junto dela aparecem muitos outros vagalumes, criando uma bela imagem naquela noite que agora está bem mais iluminada.
Natsume pergunta para Madara se deu tudo certo com o deus da montanha e sua amada que os vagalumes protegiam, e ele responde que não dá para saber. Natsume começa a pensar se um dia também vai deixar de ver yokais, e sente como se os pequenos vagalumes sussurrassem algo para ele. Mas ele não pôde entender. Ele diz adeus a Hotaru e pensa se a Kifumi entendeu. Por fim, Natsume vê o casamento do Sr. Akifumi e continua pensando sobre deixar de ver yokais. Mesmo que yokais e humanos sejam completamente diferentes, mesmo que eles desapareçam para ele um dia, as memórias de tudo que ele passou jamais desaparecerão. Nenhum deles jamais desaparecerá.